Fortaleça-te na graça. Fortaleça-te na graça. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1, a palavra de Deus diz assim: Tu, portanto, meu filho, fortaleça-te na graça que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, meus amados, meus dias como pastor nessa igreja estão se encerrando. Daqui a pouco mais de um mês, ou pouco menos de um mês, pouco mais de 20 dias, eu já não serei mais o pastor dos irmãos. Meu tempo está se encerrando. Está se encerrando assim num momento bem difícil. Tempo em que a pandemia desgastou e enfraqueceu a igreja. Mas eu temo que não seja apenas a pandemia. Antes dela, alguns dos irmãos já se mostravam meio enfraquecidos, o que me preocupa bastante. Meio enfraquecido. Então Deus colocou no meu coração essa mensagem: fortaleça-te na graça, para que eu pudesse então, nesses tempos finais aí da minha atuação como pastor e como pregador, falar ao seu coração nessa manhã. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, meu querido, que é necessário estar na graça de Deus. Necessário é estar na graça de Deus. Na carta a Tito está escrito assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século de forma sóbria e justa e pia, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Quero que você preste bastante atenção, meu querido. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Mas essa mesma graça se manifestou nos ensinando a renunciar à vida de impiedade e de pecado. Essa mesma graça nos ensinou também a viver uma vida piedosa, uma vida de permanente esperança, aguardando com ansiedade a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos buscar. Segunda grande verdade que eu quero grifar com você nessa manhã: necessário é viver na dependência da graça. Necessário é estar na graça, mas necessário é viver na dependência da graça. Meus irmãos, a nossa vida de ansiedade nos leva, às vezes, a uma frieza espiritual. Nos leva, às vezes, a depender de tudo, menos da graça de Deus. O apóstolo Paulo, grande homem, grande servo de Deus, após ter uma experiência especial, extra, onde ele foi arrebatado em espírito e teve visões do céu, ele entrou numa fase de um certo orgulho espiritual. E nessa fase, pelo contexto da palavra de Deus, aponta
que ele diminuiu um pouco a dependência da graça. Deus então colocou um espinho na carne de Paulo. Um espinho para trazer a ele sofrimento. Então ele orou pedindo a solução de Deus para aquele tempo difícil de espinho na carne que ele estava vivendo. Essa passagem está registrada em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu quero ler dos versos 7 ao 9 para que os irmãos entendam isso. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O que é que nós aprendemos com isso, meus amados? Que nós precisamos viver com satisfação, completamente dependentes da graça de Deus. Temos que pedir isso a Deus, para que tenhamos forças, para que não permitamos que a nossa ansiedade nos cause angústia, para que nós tenhamos clara compreensão de que a graça de Cristo é suficiente. Foi o que disse o grande rei Davi, quando escreveu o Salmo 23, no seu primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou o Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. Mas ainda, meus amados, quero dizer a você que é necessário fortalecer na graça. Fortalecer na graça. É bom dizer que mesmo estando na graça de Deus, é possível haver, em determinados momentos, um certo desgaste emocional em nós. É possível que haja em nós um certo enfraquecimento. Afinal, nós somos humanos, afinal, nós somos frágeis. Então, se somos humanos e frágeis, nós precisamos a cada dia travar uma batalha de oração, uma batalha de leitura da Bíblia, uma batalha de abandono ao pecado, para nos fortalecer mais e mais na graça de Deus, porque temos muita luta para enfrentar. Aliás, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, os versos 10 e 12, ele fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Nós nos cansamos exatamente por isso, meu querido. Nós não lutamos apenas com os nossos probleminhas. Há por trás uma miríade de demônios que de alguma maneira nos pressiona, que de alguma maneira usa situações e pessoas para nos fazer cansar, para nos fazer destruídos. Mas há também a nossa própria enfermidade mental e física, que nos leva a cansar, nos leva a desgastar. Por isso é necessário fortalecer na graça. Meu querido, nós, pessoalmente, nós, individualmente, temos problemas.
A nossa família tem problema. A nossa igreja tem problema. Aliás, meus queridos, nos últimos tempos, as nossas famílias e as nossas igrejas estão vivendo tempos difíceis. Necessário é que tenhamos crentes fortes, para que tenhamos famílias fortes e igrejas fortes. Como seu pastor, eu posso contar com você? Se depender de você, você vai ter a sua família forte. Se depender de você, a igreja do Senhor Jesus na terra será forte. Se depender de você, a nossa igreja, a primeira igreja batista em Jauru, será uma igreja forte? Esse é o desafio que te faço, como seu pastor, pastor José de Souza. Eu te desafio, seja forte em Cristo Jesus, fortaleça-te na graça, seja forte, tenha família forte, para que a igreja seja forte, para a glória de Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.